Olá, eu sou Vanessa Iores e está no ar mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Maria de Lourdes Borges, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração da universidade e que tratou sobre como os profissionais produzem sentido em decisões de emergência. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Professora, antes da gente entrar de fato na pesquisa do teu doutorado, vamos te conhecer um pouquinho mais sobre a tua trajetória acadêmica que começou justamente com um curso de engenharia civil, é isso? Isso mesmo. Então, ainda em 1988, eu vim do interior e vim aqui para São Leopoldo, justamente por conta da Unicinos e conhecendo a trajetória e todo o conhecimento que a Unicinos que eu poderia aprender aqui. E porque gostei bastante no ensino médio e sempre me dei bem com a matemática, então era realmente a matéria que eu mais interessava. E aí eu entrei então para engenharia civil aqui na Unicinos e cursei metade do curso. Quando chegou lá pela metade do curso, eu senti falta de pensar, e as pessoas ficam onde, né? Como que ficam as pessoas nesses processos? E também tinha outras questões que me faziam não ir muito adiante na engenharia civil, que era um curso diurno e eu precisava trabalhar. Eu era bancária na época, bancária concursada, e eu tinha a possibilidade de trabalhar do meio-dia às 6. Só que o curso de engenharia civil era mais de tarde. Então, já com muita vontade de estudar psicologia, enfim, de leituras da adolescência, muitas leituras que eu fazia, sempre fui uma leitora ávida já na adolescência, e fui buscar então a psicologia, que era um curso diurno também, mas na parte da manhã, então eu tinha a possibilidade de estudar de manhã e trabalhar à tarde. E como é que foi essa mudança? Ela não foi uma mudança simples, né? Envolveu assim toda a família. O meu irmão mais velho, que é engenheiro, não gostou muito, né? Mas tive apoio de todos, enfim, para seguir nessa trajetória e acabei me formando em psicologia em 1997. E após a formatura a senhora chegou a montar um consultório, né, professora? Como é que foi esse período? Sempre o recém-formado, né? Não existe aquela coisa ideal do recém-formado sair já trabalhando. Então tem que ter bastante determinação e buscar as coisas que a gente quer. Então, como eu também estava um período aqui no Vale dos Sinos, que sempre morei aqui no Vale dos Sinos, um período bastante de recessão em termos de calçado, né? Ali por 1997. Aí eu mandei currículo para as empresas, então disse, mas não existe psicologia somente em consultório, né? Eu tinha alguns pacientes, mas mesmo assim não tinha aquele retorno que eu esperava. Aí eu fui depois trabalhar em empresas, empresa calçadista do Vale dos Sinos como psicóloga organizacional. Fiquei por 7 anos trabalhando, então, como psicóloga organizacional nas empresas do ramo calçadista. E dentro dessas empresas, eu me fixei mais, até pela própria formação em psicologia, nos subsistemas de recrutamento e seleção e de capacitação e desenvolvimento. E nesse subsistema de capacitação, então, eu era responsável por dar treinamento para operadores, gestores, para todos os níveis hierárquicos da organização. E fui vendo que quanto eu gostava de lecionar, assim como a minha mãe, que foi professora por 55 anos, né? Então, ela sempre dizia, a minha filha, você tem que ser professora. Né? Então, depois de muitas idas e vindas, acabo eu aqui sendo professora, como ela. Que maravilha! Então, e como é que a senhora se sentiu estimulada para voltar para a academia, para fazer uma especialização, entrar no mestrado, depois no doutorado? A experiência dentro das organizações, ela é muito interessante dentro das empresas, né? Ela acaba trazendo uma riqueza experiencial. Só que eu sentia falta de um suporte teórico e também sentia falta de um entendimento maior da própria administração. E dentro, então, das organizações, tendo essa experiência de capacitação, eu percebi que eu precisava, então, mais conteúdo para passar para as pessoas e também fui me decidindo por buscar uma carreira de professora universitária. E o caminho para isso é
o mestrado. Como entrar no mestrado não é algo tão simples, e eu adoro Unicinos, todo mundo sabe disso, né? Fiz toda a minha formação aqui. Aí eu vim fazer, então, primeiramente, a especialização, o MBA de Gestão de Pessoas. E dentro do MBA de Gestão de Pessoas, fui conhecendo professores e fui conhecendo como que acontecia o mestrado de Administração e entrei no mestrado de Administração já no ano seguinte. E como é que foi esse período do mestrado, professora? A senhora chegou até ser tutora em EAD aqui na universidade, é isso? Isso, ainda quando eu estava no mestrado, surgiu a oportunidade de ser, então, já começar como professora universitária, como tutora de EAD, né? A gente sempre começa aproveitando as oportunidades, né? E foi uma experiência bastante interessante, onde até hoje eu carrego na minha prática de lecionar, na minha prática, várias aprendizagens que eu tive em termos de organização, em termos de utilização desses ambientes virtuais, né? Então, a minha prática é bem caracterizada por esses aspectos que eu devo a essa experiência inicial. E qual foi o tema trabalhado no mestrado, professora? No mestrado, eu estudei a questão da gestão do conhecimento dentro de uma organização hospitalar. Então, eu fazia parte do grupo de pesquisa do professor Cláudio Gonçalo, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado até um certo ponto, porque depois de um certo ponto ele saiu da instituição, ele se mudou para outra instituição. E a gente sempre produzia muitos artigos, enfim, mais voltados para essa questão da gestão do conhecimento. Então, dentro dessa instituição hospitalar, eu fui estudar como é que a instituição organiza os processos de gestão do conhecimento, de criação e transferência de conhecimento, em torno da adesão ao tratamento de pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda, ou o ataque cardíaco popularmente conhecido. Então, ali eu estudei esses processos de como é que acontecia essa gestão do conhecimento e ocorreu outro fato interessante no mestrado, que eu acho interessante citar, que durante uma das disciplinas do mestrado, a professora Ieda Svinsky de Souza, que depois passou a ser a minha orientadora final da tese, do doutorado, e ela falou na aula, então, que existia sobre várias metodologias, e ela falou na aula, então, que existia uma metodologia chamada análise da conversa, que era diferente da análise de conteúdo e de análise do discurso, como a gente estava mais acostumado a trabalhar na administração. Aí eu, muito curiosa, como sempre fui, disse, mas e como é que a gente faz? É possível aprender isso? Olha, nós temos uma pessoa muito importante no Brasil, reconhecida, que é a professora Ana Cristina Osterman, do PPG de Linguística, aqui da Unicinos, que leciona essa cadeira, mas eu não recomendo muito porque é algo muito complicado, é algo que você precisa estudar muito para aprender todos os detalhes, né? E, realmente, a professora Ana Cristina foi muito solícita e me deixou participar, já quando eu estava no mestrado, de uma disciplina aqui na Linguística, aqui na Comunicação. E eu gostei bastante, utilizei essa metodologia já na dissertação e aí gostei muito, assim, e sabia que ela tem muito potencial para trazer para os estudos organizacionais. Bom, e do mestrado para o doutorado foi um passo bastante natural que aconteceu na tua vida, professora? Foi assim, e também a gente tem que ter sorte na vida, né? Então, eu tive sorte porque o curso de doutorado de administração estava recém na segunda turma. Então, foi aquela vontade, foi crescendo de entrar para o doutorado. Já havia uma caminhada em termos de artigos científicos no mestrado, que não é muito comum, mas que, incentivados pelo professor Cláudio Gonçalo, incentivada pelos colegas, também nós fomos nos aprofundando nessa apropriação do que é um trabalho científico e do que são artigos científicos, apresentação em congressos regionais, nacionais e também em revistas. E isso também é importante para quem quer entrar no doutorado, né? Também ter essa apropriação dessa linguagem científica do que ela vem a ser. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber mais, então, porque depois do intervalo, o Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Maria de Lourdes Borges durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em administração da Unicinos. Não saia daí, nós já voltamos.